O sistema do Federal Reserve praticamente controla o sistema monetário do país. No entanto, não tem responsabilidade perante ninguém. Não possui orçamento, não está sujeito à auditoria e nenhum comitê do Congresso tem conhecimento ou pode realmente supervisionar suas operações. Obrigado. Estas são as palavras do falecido professor Murray N. Rothbard, economista e acadêmico do Instituto Ludwig von Mises. O Instituto é dedicado aos ideais de um livre mercado e moeda sólida. Este programa é dedicado à memória de Murray N. Rothbard e ao seu trabalho prolífico sobre dinheiro e bancos. Por mais de 20 anos, o padrão de vida dos americanos de classe média tem diminuído constantemente. Os rendimentos têm permanecido estáveis ou caído. E as oportunidades e a segurança que antes considerávamos garantidas começaram a desaparecer. Para a maioria das famílias, uma renda já não paga as contas. É necessário 2 ou mais rendas para comprar uma casa, pagar despesas médicas e de cuidados infantis e colocar os filhos na escola. A menos que as tendências atuais mudem, é improvável que os jovens trabalhadores algum dia vivam tão bem quanto seus pais. Bons empregos com futuro são mais difíceis de encontrar. Educação não conta como antes, os impostos continuam a subir, enquanto a Seguridade Social está indo à falência. As pensões privadas já não são confiáveis. A volatilidade e incerteza econômica estão aumentando. Políticos defendem inúmeras teorias sobre a causa dos problemas econômicos deste país. Raramente, no entanto, esses oficiais olham abaixo da superfície. As raízes de nossos males econômicos podem ser rastreadas até o Banco Central e nosso atual sistema monetário. O Federal Reserve afirma gerir nosso dinheiro, mas, em vez disso, faz com que nosso dinheiro valha cada vez menos a cada dia. Gerou ciclos econômicos contínuos e cada vez piores, e reduziu nossos padrões de vida. Não é realmente diferente de um ladrão na sua casa querendo roubar o seu dinheiro. É isso que o Federal Reserve faz. Ele deprecia suas economias, tira sua segurança econômica e deve ser tratado como uma instituição que faz isso, ao invés de algo de benefício alegado. O dinheiro deve servir como um padrão confiável de valor econômico, não como uma fonte de instabilidade, até restaurarmos uma moeda sólida e retirarmos do governo a capacidade de desvalorizá-la. Temos pouca esperança de restaurar a liberdade e prosperidade que tornaram os Estados Unidos grandiosos. E realmente temos uma escolha sobre o que queremos no dinheiro. Queremos um dinheiro que vai perder valor a cada ano, ou queremos um dinheiro que vai ganhar valor. Se você está satisfeito em perder valor, então você quer o sistema atual. Se quer que o dinheiro aumente de valor, então quer o padrão ouro. O que é dinheiro? Como o bem que possibilita a troca. É a base de toda a atividade econômica. Nos tempos mais antigos, as pessoas trocavam bens e serviços diretamente. Esta forma de troca é conhecida como escambo. Ou seja, se uma tribo de pescadores desejasse ter talvez trigo que eles mesmos não produziam, procurariam outras pessoas que produziam trigo e então trocariam por peixe. Mas o escambo tinha limitações no mercado. Bem, na verdade as pessoas perceberam rapidamente os problemas com essa troca direta. Se você quisesse, por exemplo, peixe e tivesse trigo, mas as pessoas que tinham peixe não desejavam trigo, você ficava preso. A menos que saísse e encontrasse algum outro bem, possivelmente frutas, que todos naquela sociedade consumissem. Então você trocaria seu trigo pelas frutas, com total confiança de que poderia trocar as frutas pelo peixe ou qualquer outra coisa que desejasse. Eventualmente, os bens mais amplamente aceitos em uma sociedade passaram a ser valorizados por seu uso em troca indireta. Dinheiro é simplesmente outro nome para os mais, geralmente, aceito como meio de troca. Ao longo da história, muitos bens serviram como dinheiro.
Penas do pássaro quetzal eram usadas para troca pelos índios maias até o século XV na América Central. Folhas de chá comprimidas em tijolos foram comercializadas no leste da Ásia até o século XVIII. Conchas de wampum eram dinheiro para os índios norte-americanos, enquanto os primeiros colonos americanos trocavam peles de castor, que tinham alto valor tanto no país quanto no exterior. As moedas de metal surgiram na Grécia e na Ásia Menor durante o século VII a.C. Ouro e prata eram valorizados por seu uso na beleza, joalheria e artes decorativas. Eram duráveis, facilmente divisíveis e limitados em quantidade. Esses metais preciosos também tinham uma alta relação valor-peso, tornando-os facilmente transportáveis. Podemos lembrar, ou podemos voltar no tempo, a uma época em que o ferro era usado como dinheiro, por exemplo, na África. Mas imagine entrar na Sears Roebuck e tentar comprar, digamos, um cortador de grama por $350. Isso exigiria uma tonelada de ferro, enquanto exigiria apenas uma onça de ouro. Em 1536, menos de 50 anos após Cristóvão Colombo pisar em solo americano, uma casa da moeda espanhola na cidade do México cunhou as primeiras moedas feitas no Novo Mundo. Essas moedas de prata acabaram chegando às colônias britânicas. As políticas mercantilistas da Grã-Bretanha deliberadamente tentou manter os metais preciosos fora da América. Então, o dólar espanhol de moinho tornou-se a moeda não oficial. Era frequentemente dividida em 8 partes. Para transações menores. Daí o termo peças de 8, com 1/4 da moeda sendo 2 bits. Em 1794, Thomas Jefferson adotou o dólar como a unidade monetária oficial deste Ele país. olhou em volta, investigou para ver o que o povo americano usava como dinheiro, e esse era o dólar. E foi assim que o dólar se tornou o padrão dos Estados Unidos. E passamos a um padrão ouro e prata, e começamos a obter moedas de ouro através do ouro americano. Jefferson, em particular, falou eloquentemente sobre os perigos do papel moeda. Durante a Guerra da Independência, o Congresso Continental imprimiu somas enormes de papel moeda do nada para financiar o exército. A oferta de dinheiro diluída. Naturalmente, depreciou-se a quase nada, levando a frase "não vale um continental". As pessoas que guardaram essas notas, que tendiam a ser americanos patrióticos, preocupados com... queriam que a América fosse livre do controle britânico, perderam tudo, enquanto os Tories, que não queriam nada com esse dinheiro do governo americano, se livraram imediatamente dele, foram beneficiados. Pelletier Webster, o primeiro economista americano, e outros que analisaram isso, viram que esse papel moeda sem lastro em ouro era extremamente perigoso. Já no século XVI, na Europa, ourives guardavam moedas de ouro para seus clientes por uma taxa e emitiam recibos para o depositante do ouro. Assim começou o uso do papel como dinheiro. Em outras palavras, se você depositasse 10 onças de ouro para guarda, receberia recibos no valor de 10 onças de ouro. E esses recibos lhe davam o direito de resgatar esse ouro instantaneamente. Esses recibos logo se tornaram amplamente aceitos como meio de troca, já que era mais fácil e seguro usá-los para transações significativas. Essa foi a origem das notas bancárias como substitutos do dinheiro. Esses primeiros banqueiros, então, levaram esse processo um passo adiante. Na prática, se o ourives tivesse 1000 onças de ouro e 1000 onças de recibos legítimos sendo mantidos pelo depósito desse ouro, ele poderia aumentar seus lucros imprimindo quase mais 1000 onças em recibos e emprestando-os. Nesse caso, você teria efetivamente um sistema bancário de reservas de 50% ou um sistema bancário de reservas fracionadas. Apenas uma fração, 50% dos recibos, estava agora respaldada por... Não havia mais uma proporção de 1 para 1 de papel para ouro. Agora poderia haver 3 ou 4 pedaços de papel em circulação para cada unidade de ouro no cofre. Esses banqueiros não estavam mais simplesmente armazenando ou guardando ouro por uma taxa. Estavam inflacionando artificialmente a oferta de dinheiro e emprestando esses recibos falsos a juros. Esse sistema ficou conhecido como reservas fracionárias e foi posteriormente transportado para as colônias americanas iniciais. Ele formou a base do sistema bancário comercial americano
e, em última análise, do sistema da Reserva Federal. Este é um sistema fraudulento, né? Não é permitido em nenhum outro negócio. Se você tivesse um armazém de grãos que tivesse emprestado os grãos que deveria ter em estoque, isso seria considerado criminoso. O sujeito iria para a prisão. Os bancos são a única indústria que pode fazer isso e lucrar com isso. Alexander Hamilton tornou-se o Primeiro secretário do Tesouro, e em 1791 criou o primeiro banco dos Estados Unidos como Banco Central da América para expandir o suprimento de papel moeda em benefício do governo e dos bancos comerciais. Alexander Hamilton acreditava em um governo central forte e via um banco central como um dos meios através dos quais o governo poderia ser centralizado e através do qual seu poder poderia ser expressado. Thomas Jefferson se opôs a essa visão. Ele via um banco central como uma ferramenta antidemocrática do estabelecimento bancário do Nordeste. Foi desmantelado após 20 anos. Jefferson era um opositor de um governo central forte e queria, não a todo custo, remover o governo central. Em 1816, o governo federal fez outra tentativa de estabelecer um banco central inflacionário. Mas este segundo banco dos Estados Unidos foi denunciado pelo presidente Andrew Jackson como um banco monstro por beneficiar alguns em detrimento de Eles muitos. inflaram a oferta de dinheiro, o que inicialmente trouxe um boom, que é a prosperidade para o país, seguido por uma recessão. Quando pararam de inflar a oferta de dinheiro, muitas empresas que dependiam das baixas taxas de juros introduzidas ou induzidas pela inflação inicial foram à falência. Jackson conseguiu abolir o segundo Banco Central em 1836. Mas, nessa época, especuladores já tinham criado centenas de novos bancos privados com pouco ou nenhum ouro para respaldar as notas que emitiam. O sistema monetário do país tornou-se mais estável quando os Estados Unidos introduziram o padrão ouro em 1834. O dólar valia aproximadamente 1/20 de uma onça de ouro. O padrão ouro foi entendido pelos pais fundadores, por Andrew Jackson e outros, como sendo um dinheiro do povo. Ou seja, era um dinheiro forte, um dinheiro que não podia ser adulterado, que não podia ser inflacionado para permitir que os gastos do governo disparassem. Mas em 1862, Abraham Lincoln precisava financiar sua invasão do Sul. Então, mais uma vez, o governo começou a imprimir papel moeda. Basicamente, os Estados Unidos saíram do ouro para financiar a guerra, certo? E você encontrará na história que quase todos os grandes... Cada grande guerra envolveu abandono do padrão ouro, porque o padrão ouro impõe limites estritos ao financiamento governamental. As cédulas de Ficou Lincoln conhecido como eram porque impressas eles- com tinta verde em vez da tinta preta usual no verso. Essas notas, chamadas de papel moeda, foram consideradas de curso legal pelo governo, mas não podiam ser resgatadas em ouro. Lincoln, sob a cobertura da guerra, Você não deveria. grandes quantidades de greenbacks. O ouro ainda circulava, mas as pessoas foram forçadas a aceitar esses greenbacks como se estivessem equiparados O ao ouro. poder de As notas de papel sem imprimirem- lastro mais tarde se tornariam o pilar do sistema da Reserva Federal. Após a Guerra Civil, o sistema monetário da nação tornou-se mais sólido quando os Estados Unidos adotaram o padrão ouro. Voltamos ao padrão ouro em 1879 e tivemos provavelmente o maior período de crescimento e prosperidade na história do país. Por quase 20 anos, a produção total de bens e serviços cresceu a uma taxa sem precedentes de 4% ao ano, sendo a razão que com uma moeda estável e sem Capacidade de manipular a taxa de juros, temos muitas poupanças genuínas, investimento, o que então levou a mais bens de capital e maior produtividade do trabalho nos Estados Unidos. No meio dessa prosperidade, os grandes industriais e financistas estavam tramando expandir seus impérios com a ajuda do governo, com a aprovação da Lei de Comércio Interestadual de 1887.
As grandes ferrovias conseguiram bloquear seus concorrentes menores através de regulamentação. A Comissão Interestadual do Comércio foi criada para proteger os proprietários de ferrovias da concorrência. Não era para proteger os consumidores ou remetentes. Na verdade, os consumidores foram prejudicados porque, no final, com tarifas ferroviárias mais altas... Eles foram obrigados a pagar preços mais altos pelos bens e serviços que eram transportados por todo o país. Perfeito. Até 1896, eles estavam prontos para fazer o mesmo com os bancos. Dois grupos emergiram como líderes nesta guerra econômica. Eles eram liderados por J.P. Morgan, o banqueiro privado mais poderoso do mundo, e John D. Rockefeller, o magnata do petróleo. Morgan e Rockefeller eram grandes adversários, mas apesar de suas diferenças comerciais, ambos favoreciam um banco central. Eles queriam crédito barato e uma oferta de dinheiro inflacionada para financiar a expansão de seus impérios. Juntos, lideraram a campanha para vender a ideia ao público americano, o que mais tarde levou à fundação do Federal Reserve. O povo americano percebeu que esse banco não estava em seus interesses. Na verdade, eles entenderam que era do interesse das elites financeiras que o usariam para inflar a oferta de dinheiro e, ao fazê-lo, aumentar suas próprias receitas que teriam sido retidas para pagar. A legislação nunca teria passado sob essas condições. Portanto, tinha que ser vendida ao povo americano como uma forma de tornar sua moeda mais elástica. A campanha de reforma bancária recebeu um impulso em 1907, quando houve uma corrida a alguns dos maiores bancos de Nova York. Graças às suas reservas fracionárias, o pânico se espalhou entre os depositantes que perceberam a insolvência do banco e tentaram retirar seu dinheiro. O Knickerbocker Trust falhou e duas outras instituições chegaram à beira da falência, apesar de um resgate de 35 milhões de dólares de J.P. Morgan. Wall Street rapidamente adotou o medo das falências bancárias para vender a ideia de um banco central ou emprestador de última instância ao público americano. Ser um credor de última instância, caso algum banco tenha problemas, eles não precisariam se preocupar. Receberiam o dinheiro de Washington, D.C. A questão é, no entanto, se é realmente desejável ter algo como um emprestador de última instância. A posição correta parece-me que cada banco deve ser responsável por suas próprias dívidas e obrigações contratuais. E se os bancos, através de políticas imprudentes, então falirem, isso não deve ser considerado uma coisa ruim, mas, de fato, uma coisa magnífica, porque falências, o perigo de falências é precisamente o que faz com que os bancos sigam políticas sólidas. As corridas aos bancos e as falências continuaram a uma taxa alarmante. Em 1908, Comissão Monetária liderada pelo sogro de John D. Rockefeller Jr., o senador Nelson Aldrich, foi criada para promover um banco central. Em novembro de 1910, sob o pretexto de uma viagem de caça aos patos, 6 homens fizeram um passeio secreto de guindaste até um clube privado exclusivo em Jekyll Island, Geórgia, para escrever uma lei de banco central. O grupo parecia um zoológico do setor bancário americano. Havia 2 homens de Rockefeller, Aldrich e Frank Vanderlip, do National City Bank de Nova York. Homens de Morgan, Henry P. Davidson da Morgan e Charles D. Norton, presidente do First National Bank de Nova York de Morgan. Paul Warburg, um parceiro de Kuhn Loeb, e o secretário assistente do Tesouro A.P. Andrew, que era amigo de ambos os grupos. Eles passaram uma semana no clube luxuoso como convidados de Morgan, elaborando as propostas que formariam a base do sistema da Reserva Federal. Levaria 3 anos para que sua visão fosse realizada. Pouco antes do Natal de 1913, o ato da Reserva Federal foi aprovado pelo Congresso e assinado pelo presidente Wilson. Ele estabeleceu um sistema de reserva federal para supervisionar a política monetária e regular os bancos comerciais. Ainda coincidência que o sistema de reserva federal foi estabelecido pela administração Wilson. Este foi o auge da era progressista, um período de tremenda expansão de acordos de interesses especiais em Washington.
Existem 12 bancos regionais de reserva concentrados no leste e no meio-oeste. O Conselho de Governadores do Federal Reserve controla e coordena suas atividades. O Conselho é composto por 7 membros nomeados pelo presidente. Embora houvesse 12 bancos regionais, Wall Street logo assumiu o controle. Como presidente do Fed de Nova York, o protegido de Morgan, Benjamin Strong, tomou o controle das operações do Comitê de Mercado Aberto do Conselho. Strong permaneceria a força dominante no Fed até sua morte em 1928. O Comitê Federal de Mercado Aberto, agora baseado em Washington, dirige o instrumento mais importante da política monetária do Fed, a compra e venda de títulos do governo no mercado aberto. Para aumentar a oferta de dinheiro e crédito, ou seja, inflacionar, o Fed compra títulos do governo de algumas empresas selecionadas com dinheiro recém-criado. Para restringir o dinheiro e o crédito, o Fed vende títulos. Nisso, pode agir segundo seu próprio critério. Todo governo quer a capacidade de criar novo dinheiro. É uma alternativa a aumentar impostos. Impostos, como dissemos, quando são aumentados, tendem a evocar muita resistência entre o público. É muito menos doloroso aumentar a oferta monetária. Os efeitos negativos não ocorrem até 6 meses, 1 ano, 2 anos depois, quando os preços crescentes podem ser atribuídos a outros fatores, o clima, especuladores e assim por diante. Um outro dispositivo que o Fed utiliza para controlar a quantidade de dinheiro em circulação é o estabelecimento da taxa de desconto, que é a taxa de juros cobrada aos bancos membros quando eles pedem empréstimos de curto prazo na chamada janela de desconto. Se o Fed reduzir a taxa de desconto para seus empréstimos, os bancos comerciais provavelmente vão pedir mais empréstimos ao Fed. Isso aumenta a quantidade de fundos que os bancos têm para emprestar. O crédito bancário, assim, torna-se mais barato, como refletido nas taxas de juros mais baixas sobre empréstimos bancários e cartões de crédito. O aumento de fundos disponíveis para os bancos emprestarem também aumenta a quantidade de dinheiro na economia. O Fed pode também manipular a oferta de dinheiro do país, aumentando ou diminuindo a exigência de reserva. Os bancos são obrigados a reservar uma porcentagem de seus depósitos como reservas para atender às demandas dos depositantes, quando o Fed foi estabelecido em 1913 reduziu os requisitos de reserva pela metade ao longo dos 4 anos seguintes, dobrando a oferta de dinheiro até o final da Primeira Guerra Mundial. Mas o verdadeiro poder do Federal Reserve reside em seu monopólio de criar dinheiro. Embora os Estados Unidos ainda estivessem no padrão ouro, em 1913, ele foi rapidamente erodido à medida que o Fed continuava a expandir a oferta de dinheiro. O primeiro passo foi respaldar as notas do Federal Reserve com apenas 40% em ouro, permitindo que a oferta de dinheiro fosse aumentada 2,5 vezes. O efeito inflacionário do sistema bancário de reservas fracionárias também foi intensificado pelo Banco Central. Os bancos comerciais estão autorizados a criar dinheiro em cheques sobre notas do Federal Reserve. Ou seja, os bancos comerciais são obrigados por lei a manter reservas na forma de notas do Federal Reserve de 10%. Para respaldar todos os depósitos à vista que eles têm, 90% dos depósitos à vista não são respaldados por nada. O sistema da Reserva Federal adiciona outra camada inflacionária a um sistema bancário já instável. Por exemplo, se o Banco Central tiver $100 em reservas de ouro em seus cofres e uma exigência de reserva de 10%, ele pode imprimir $1.000 de novas notas e depósitos que se tornam as reservas dos bancos comerciais. Os bancos comerciais pegam esses $1.000 e, se forem obrigados a manter 10% novamente em reserva, podem multiplicar os $1.000 em $10.000 através de empréstimos de reserva fracionária. Assim, uma pirâmide invertida é criada com $100 em ouro ou dinheiro real na base e $10.000 de dinheiro de papel inflacionado no topo. À medida que esses $10.000 em novo papel moeda circulam na economia, eles aumentam os preços, reduzindo assim o poder de compra dos cidadãos comuns. Quando eles gastam esse dinheiro, as pessoas que recebem o novo dinheiro primeiro são capazes de comprar produtos com ele, benefício, e as pessoas que o recebem no final perdem, porque quando vão gastá-lo, os preços já subiram e, portanto, são capazes de comprar menos. E, assim, há uma transferência de riqueza e de poder de alguns segmentos da economia para outros,
por causa das ações do Banco Central. E basicamente aqueles que se beneficiam são o próprio governo, grandes bancos e prestadores de serviços do governo e qualquer pessoa que esteja intimamente associada ao governo federal. Ao tornar enormes quantidades de crédito facilmente disponíveis, o Fed pode também reduzir as taxas de juros, enviando um sinal errado aos investidores. Isso inicia um boom de investimentos insustentável que carrega em si as sementes de sua própria destruição. É esse ciclo econômico que é, em última análise, responsável por desastres econômicos como a Grande Depressão. Pouco depois de o Federal Reserve ser estabelecido, os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial. Mais uma vez, o governo abandonou temporariamente o padrão ouro para imprimir mais dinheiro e financiar o esforço de guerra. O governo dos Estados Unidos pegou empréstimos pesados e a dívida nacional aumentou de 1 bilhão para 27 bilhões de dólares. Um salto acentuado na inflação se seguiu. Isso desencadeou um ciclo de rápida expansão e contração na economia. Para amortecer a economia superaquecida, o Federal Reserve interrompeu sua inflação, causando quase a duplicação das taxas de juros nos próximos 18 meses. Até 1921, o mercado começou a se recuperar. Nova tecnologia ajudou a melhorar os mercados de produtividade desenvolvidos para carros novos e eletrodomésticos. Os anos 1920 foram um período de crescimento extraordinário. Mas nos bastidores, grande parte desse crescimento foi distorcido por uma expansão inflacionária de crédito gerada pelo Fed. Estes foram os anos 20 estrondosos. Este foi um período de crescente prosperidade. Isso ocultou a inflação dos economistas americanos. A bolha gerada pelo Federal Reserve estourou na queda de Wall Street em outubro de 1929. Especuladores que tinham emprestado dinheiro para comprar ações, quando o crédito bancário estava facilmente disponível, viram o mercado de ações perder 1/3 do seu valor. Empréstimos bancários totalizando 7 bilhões de dólares estavam em aberto. À medida que os especuladores não conseguiam pagar seus empréstimos, as falências bancárias aumentaram e a Grande Depressão começou. Os depositantes perderam suas contas bancárias, tanto seus depósitos de poupança quanto os de cheques, eles viram-nas desaparecer no ar. Em 1932, Franklin D. Roosevelt foi eleito presidente e rapidamente implementou uma política do New Deal de gastar para nos levar à prosperidade. Mesmo necessitando de impostos mais baixos e menos gastos, sua administração buscaria quantias sem precedentes de dinheiro para financiar seus grandes programas governamentais. Em seu discurso de posse em 4 de março de 1933, Roosevelt prometeu acabar com a pobreza e as filas de desemprego e colocar as pessoas de volta ao trabalho. Não funcionou. A depressão piorou graças ao aumento do planejamento central. FDR apenas conseguiu tornar o sistema monetário ainda menos sólido. Logo após tomar posse, o presidente declarou um feriado bancário nacional de 4 dias, absolvendo os bancos de reservas fracionárias falidos de qualquer necessidade de reembolsar seus depositantes. Mas antes que os bancos reabrissem, a administração Roosevelt teve que conceber um esquema que levasse as pessoas a acreditar que novos depósitos seriam seguros. Criou a Corporação Federal de Seguro de Depósitos para acalmar o público e gerar uma sensação de segurança. Na realidade, a Corporação Federal de Seguro de Depósitos possui apenas 0,5% de todos os depósitos que segura. Mas o que as pessoas estão contando é que o Fed, como emprestador de último recurso, interviria e imprimiria o dinheiro necessário para evitar uma grande corrida aos bancos. Em meados da década de 1930, o controle do Fed pelos banqueiros de Nova York estava chegando ao fim. A era Morgan terminou quando o presidente Roosevelt, que não era amigo dos Morgans, nomeou Mariner Eccles como seu governador. Eccles, um republicano de Utah, transferiu as atividades do Comitê de Mercado Aberto para Washington. O presidente Roosevelt esteve presente na inauguração de um novo edifício de 3,5 milhões de dólares para abrigar o Fed. Hoje dedico este edifício ao progresso em direção ao ideal. De uma América em que cada trabalhador possa proporcionar à sua família, em todos os momentos, um padrão de conforto americano constantemente crescente.
1933, o início do fim para o padrão ouro, não havia fim para o apetite de Roosevelt por gastos em programas do New Deal, como a gigantesca autoridade do Vale do Tennessee, de 13 bilhões de dólares, que inundou vastas áreas de terras agrícolas produtivas para fornecer eletricidade subsidiada pelo governo. A Administração de Progresso de Obras, que gastou 11 bilhões de dólares em empregos artificiais e obras públicas inflacionadas. Mas a moeda dos Estados Unidos estava atrelada ao ouro, o que limitava a quantidade de dinheiro que o Fed poderia imprimir para pagar por esses projetos custosos. Então, o governo abandonou o padrão ouro para os cidadãos americanos em 1933. E então Roosevelt confiscou o ouro das pessoas. Como na Primeira Guerra Mundial, as partes em guerra na Segunda Guerra Mundial abandonaram o padrão ouro para financiar a guerra com inflação gerada pelos bancos centrais. Após a guerra, houve uma tentativa de usar o prestígio do padrão ouro para estabelecer um sistema inflacionário global. Os líderes financeiros mundiais se reuniram em Bretton Woods, em New Hampshire, sob a direção do famoso economista John Maynard Keynes. A ideia deles era estabelecer um novo sistema monetário internacional que tivesse tanto ouro quanto inflação. Sob este sistema, o dólar dos Estados Unidos seria resgatável em ouro, mas apenas para instituições oficiais estrangeiras, bancos centrais e governos estrangeiros, a taxa de 35 dólares por onça. Todas as outras moedas teriam taxas de câmbio fixas, com o dólar dos Estados Unidos, e seriam resgatáveis em dólares dos Estados Unidos. O editorialista do The New York Times, Henry Hazlitt, foi um dos primeiros a perceber que este semi-padrão ouro não iria ter sucesso. Mesmo desde o início, estava condenado ao fracasso. E esse jornalista muito destacado na época, Henry Hazlitt, previu que não funcionaria, porque ele dizia que a tentação sempre será que o governo imprimirá mais dinheiro porque aceitarão esses dólares e não exigirão o ouro e não controlarão o governo. E ele estava absolutamente certo. Olá. Durante a década de 1960, o governo dos Estados Unidos estava tentando cobrir os custos de programas sociais massivos em casa e da guerra do Vietnã no exterior. Ao imprimir mais dinheiro, o presidente Lyndon Johnson acreditava que o governo dos Estados Unidos poderia alcançar seus objetivos sem aumentar impostos, o que poderia ter provocado uma revolta dos contribuintes. Em outras palavras, poderia ter armas e manteiga. Vamos garantir que cada dólar seja gasto com parcimônia e com um bom senso que reconhece o quanto o contribuinte trabalhou duro para ganhá-lo. Mas quanto mais dinheiro os Estados Unidos imprimiam, mais o valor do dólar se erodia. Estrangeiros nervosos começaram a resgatar seus dólares em ouro, como tinham direito de fazer sob o acordo de Bretton Woods. Depois de pagar bilhões em ouro, os Estados Unidos ficaram com dívida pendente de 36 bilhões de dólares para credores estrangeiros e reservas de ouro, valendo apenas 18 bilhões de dólares. Em vez de parar a inflação, em 1971, o presidente Richard Nixon recusou-se a resgatar mais dólares. Eu instruí o secretário Connolly a suspender temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro ou outros ativos de reserva, exceto em quantidades e condições determinadas como sendo do interesse da estabilidade monetária e no melhor interesse dos Estados Unidos. Foi o toque de finados para o semi-padrão ouro de Bretton Woods e um triunfo para o Federal Reserve. O dólar não teria mais nem a ilusão de um valor fixo em relação a outras moedas. Ele flutuaria em relação a elas, causando ainda mais desajustes no comércio exterior e incertezas massivas para os empresários. Pior ainda, o controle final sobre a criação de dólares desapareceu, criando possibilidades infinitas para a inflação. Está correndo a mais de 300% desde 1971, graças ao poder do Fed de criar dinheiro do nada e aos depósitos segurados. Nenhum orçamento federal dos Estados Unidos foi equilibrado desde que abandonou o padrão ouro. Acho que isso não é algo que aumenta a eficiência da nossa economia. Acredito que o melhor dinheiro é um dinheiro determinado pelo mercado, como tínhamos sob o padrão ouro. Para voltar a um dinheiro determinado pelo mercado, o Fed tem que ser abolido. Não há agora nem nunca houve controle direto sobre o Federal Reserve pelo presidente ou pelo Congresso. As reuniões do Conselho do Federal Reserve são realizadas em segredo e ninguém sabe exatamente o que acontece.
Se você assistir ao relatório de negócios todas as noites, os comentaristas estão constantemente especulando sobre o que o Fed pode fazer. Todos os olhares estavam voltados para Washington hoje, enquanto o Federal Reserve se reunia para decidir a direção futura das taxas de juros. A maioria dos economistas espera que o Fed mantenha a política monetária inalterada. Isso gerou toda uma indústria de observadores do Fed que tentam adivinhar as decisões do Fed. O Federal Reserve tem sido envolto em sigilo desde seu planejamento, sua instalação e suas operações até os dias de hoje. E a razão é que eles não podem dizer a verdade. Se eles dissessem a verdade, haveria uma revolução e haveria um monte de americanos prontos para expulsá-los do edifício. Uma tentativa recente de abrir o Fed ao escrutínio público ocorreu em 1993. O chefe do Comitê de Bancos da Câmara, o representante Henry Gonzalez do Texas, pediu uma auditoria independente das operações do Fed. Ele queria que as sessões do Comitê de Mercado Aberto fossem gravadas em vídeo, com atas detalhadas divulgadas em uma semana, em vez de resumos vagos emitidos várias semanas depois. Gonzalez também propôs que o presidente escolhesse os 12 chefes dos bancos regionais do Fed, em vez de banqueiros poderosos. Previsivelmente, o presidente do Fed, Alan Greenspan, resistiu às mudanças. O que foi surpreendente foi a posição do presidente Bill Clinton. Ele declarou que as reformas correriam o risco de minar a confiança do mercado no Fed. Após o governo mexicano inflacionar e desvalorizar o peso em 1995, a economia mexicana entrou em queda livre. Alan Greenspan pressionou o Congresso e a administração Clinton por um resgate de 52 bilhões de dólares. Como acabou se revelando, os bancos membros do Fed detinham até 26 bilhões de dólares em dívida mexicana. Sem escolha no assunto, os contribuintes e poupadores americanos pagaram a conta. Os próprios congressistas, pela minha experiência lá, são bastante ingênuos e não entendem isso. Os poucos que precisam, como o presidente do comitê bancário, estão cientes disso e concordam. E eles continuam a perpetuar esse mito de que o Federal Reserve traz estabilidade e faz o bem. As coisas para o crescimento econômico, mesmo sendo eles os culpados, eles são os que causaram todos os problemas, eles são os que causaram a recessão, o desemprego e a redução de empresas e todos os efeitos negativos que temos que testemunhar. Mas o trabalho de relações públicas deles é excelente, porque eles convenceram a maioria dos congressistas de que são muito necessários para manter a estabilidade e o crescimento econômico e todas essas coisas maravilhosas pelas quais eles reivindicam crédito. Está claro que os Estados Unidos não podem confiar em Alan Greenspan ou em qualquer outro presidente do Fed para combater a inflação crônica que destruiu nossas economias, distorceu nossa economia, redistribuiu renda e riqueza e nos trouxe booms e recessões devastadores. Apesar da visão estabelecida, Greenspan, o Fed e os grandes banqueiros comerciais não são os combatentes da inflação que alegam ser. O Fed e seus bancos aliados não fazem parte da solução para a inflação no ciclo econômico. Eles são o próprio problema. Para limitar a inflação crônica e os ciclos econômicos de boom e busto, a moeda deve ser respaldada 100% por ouro. Isso removeria a capacidade do Fed de imprimir dinheiro, o que equivale a nada mais do que falsificação legalizada. Em vez disso, haveria um sistema monetário onde o ouro serviria para ancorar o dólar, em vez das reservas fiduciárias criadas pelo Fed. Se fôssemos estabelecer um padrão ouro real, a família americana média se beneficiaria tremendamente. Em primeiro lugar, haveria mais empregos, melhores empregos, empregos mais seguros, mais oportunidades de negócios, não haveria mais ciclos econômicos, nem recessões e depressões. As economias das pessoas estariam seguras. Você não teria que se preocupar se guardasse dinheiro para sua velhice, que seu valor seria roubado pelo Banco Central e pelo governo central como são hoje. Sob um padrão ouro de 100%, não haveria lugar para a reserva fracionária. Para contas correntes e outros depósitos à vista, os bancos manteriam reservas disponíveis para atender às reivindicações dos depositantes. Os bancos receberiam uma taxa de seus clientes por guardar seu ouro. No banco de empréstimos, os investidores entregariam seu dinheiro por um período fixo de tempo para ganhar juros. Uma vez que o padrão ouro esteja implementado, os depositantes individuais do banco sempre teriam acesso ao seu dinheiro. E os investidores seriam mantidos informados sobre seu balanço patrimonial.
E a nível nacional, haveria um controle rigoroso sobre os gastos do governo. Você tem estabilidade de preços relativamente, você tem um poder de compra estável para o dinheiro, você elimina o ciclo econômico, você tem taxas de juros razoáveis em vez de taxas de juros oscilantes, e você elimina a manipulação política das taxas de juros. Você elimina a manipulação da oferta de dinheiro, e isso então preserva a riqueza, constrói riqueza e permite o crescimento econômico. É tão simples quanto isto. Dinheiro sólido significa prosperidade econômica e governo limitado. Dinheiro insustentável significa inflação, Recessões e depressão. e governo grande. Que tipo de sistema queremos para nossas famílias? Não queremos prosperidade e segurança que possamos passar para as futuras gerações. A transição para um padrão ouro não será fácil, mas como Murray Rothbard disse, a alternativa é muito pior. Desde 1980, o Fed tem desfrutado do poder absoluto para fazer literalmente o que quiser. Comprar não apenas títulos do governo dos Estados Unidos, mas qualquer ativo. Comprar quantos ativos quiser e inflacionar o crédito tanto quanto desejar. Não há restrições sobre o Federal Reserve. O Fed é o mestre de tudo o que controla. Para mais informações sobre o Federal Reserve, escreva para o Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama, 3689-5301, ou ligue para o código de área 334, 844-2500. Também disponível no Instituto Mises está The Case Against the Fed, um exame perspicaz das operações do Federal Reserve por Murray N. Rothbard.